e Jesus. Sempre Jesus. Sempre será Jesus. É o grande mestre que nos orientou sobre tudo. Muitos imaginam que a orientação dele é só do ponto de vista religioso, religar-se com o Pai. Mas várias são as formas de nos ligarmos ao Pai. E a mais comum, aquela que está conosco, essa oportunidade a cada segundo, religar-se ao Pai através do irmão. Não tem nada melhor. Então, Jesus nos deixou uma mensagem, não só religiosa não, né? Mas uma mensagem para a convivência, para a nossa vida como um todo, para estarmos sempre juntos do irmão, respeitando, amando, servindo, orientando. E assim, quando fazemos dessa forma, estamos chegando até o Pai e dizendo a Ele o quanto o amamos. Porque nenhum pai gostaria que um filho chegasse até ele, dizendo que o ama, enquanto não respeita, não ajuda o seu próprio irmão. Então, Jesus nos deixou uma mensagem tão ampla, um ensinamento moral tão bonito, tão completo, para que todos nós tenhamos uma boa convivência e de braços dados, todos nós, sem exceção, cheguemos até o Pai. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, uma alegria, né? Estarmos juntos e fazendo esse trabalho, né? Todo mundo podendo participar. Eu me sinto alegre com isso, feliz. Estou vendo aí chegando a Magali Domingues. Tudo bem, Magali? Tudo em ordem? A Sandra, prima, Érica, Cristiane Toff, acho que é isso, né? Então, um grande abraço a todos, tá? Hoje, nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos, que traz uma mensagem fantástica para todos nós. Nós vamos ler primeiro o trecho para depois comentarmos a parábola como um todo, né? Baixar só o som aqui. E aí diz assim: E chegando ao templo, estando ele, Jesus, já ensinando, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, os religiosos, né? A cúpula religiosa, dizendo: Com que autoridade você faz isso? Né? Quem te deu essa autoridade? Isso o quê? O ensinamento, aquilo que ele fazia, né? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa, e se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço isso. E aí ele pergunta aos religiosos: O batismo de João, de onde era? Ou de onde vem? Por que existe o batismo de João? É coisa do céu ou dos homens? Coisa da terra. E pensavam eles, os religiosos, entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que vocês não creram nele? E se dissermos dos homens ou da terra, tememos o povo, porque todos consideram João um profeta. Então ficaria meio complicado para eles. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Já que vocês não respondem, porque eles sabiam, só não tinham como dizer, né? Então era falsidade, era comodismo, era medo. E aí, em seguida, na presença desses mesmos religiosos, fariseus, os doutores da lei, aquela turma toda,
ele conta uma parábola na frente deles. Diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro filho, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse o primeiro filho: não quero. Mas depois, arrependendo-se, acabou indo. Dirigindo-se ao segundo, o pai falou a mesma coisa: filho, vai trabalhar na minha vinha? E, respondendo, ele disse: eu vou, pai. Não foi. Acabou não indo. Qual dos 2, pergunta então Jesus, fez a vontade do pai? E eles disseram: o primeiro. Aquele que disse que não ia, se arrependeu e foi. E não aquele que disse: eu vou, e acabou não indo, né? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos, eram os cobradores de imposto para Roma, e as meretrizes entram adiante de vós, falando para os religiosos, né? Para a cúpula lá do judaísmo. Eles vão entrar antes de vocês no reino de Deus. Vamos entender, tirar aquela visão religiosa, né? Só religiosa. Reino de Deus, a gente sempre insiste em falar, é a paz no coração, a consciência tranquila, serena. Isso é o reino dos céus, né? Nada daquele céu antigo, não faz sentido. E aí Jesus complementa: porque João Batista, tá? Veio a vós no caminho da justiça, ou do alto, né? Da espiritualidade que nos acompanha. E não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes acreditaram nele. Vós, falando para os religiosos, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para acreditar. Então Jesus deu uma chamadinha nessa turma aí, né? Então vamos ver que a parábola dos 2 filhos é maravilhosa. Ela acabou sendo precedida e até acabou sendo provocada por uma provocação vinda dos fariseus, os doutores da lei, aquela turma religiosa. Questionava então a autoridade dada a Jesus para os seus ensinos, para as suas atividades, né? Jesus, de certa forma, né, desmascarou a hipocrisia deles com uma contrapergunta. Desmascarou uma contrapergunta. O batismo de João Batista que ele fazia era do céu ou era da terra? Em seguida, conta a parábola dos 2 filhos. E na parábola dos 2 filhos, precisamos entender quem são esses filhos, quem eles personificam, né? Olha, e reparam que esses 2 filhos estarão juntos, esses 2 filhos contados na parábola, estarão juntos, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Uma é similar à outra. E os mesmos 2 filhos, sempre juntos, aquele que diz que não ia, mas foi porque se arrependeu, e aquele que disse que ia e acabou não indo, eles continuam presentes em nossos dias, na forma como cada um de nós se comporta diante das tarefas que nos cabe fazer. E que tarefa? Só na igreja? Não, isso é coisa do passado. É no lar, é no ambiente profissional, nas questões de religiosidade também. Os 2, dentro de cada um de nós, esses 2 filhos dentro de cada um de nós. Tá aqui dentro, o comportamento deles. Ora, o primeiro filho que se manifesta, eu não quero ir, mas vai, se arrepende. Ora, o segundo, eu vou sim, pai, vou, e não vai, né? Está dentro de nós até hoje, 20 séculos depois. Então, precisamos fazer uma comparação com os nossos dias, com a nossa situação. Então,
vamos nos analisando durante os comentários, combinado? Vamos nos analisando. Então, vamos ver primeiramente a provocação daqueles religiosos, né? E depois vamos para a parábola, com a presença desses religiosos nela. A provocação desses religiosos teria motivado a parábola. Religiosos, eles, tiveram a chance de compreender a condição espiritual diante dos ensinos que o mestre deixava, né? Pelo jeito, não aproveitaram nada. E quanto a nós mesmos, vamos analisando a forma como entendemos, né? Como nós compreendemos, como nós vivemos esse Jesus que nos orienta em todas as situações, para todas as atividades humanas, vamos ver como nós compreendemos esse Jesus aqui dentro, né? O grande mestre, com todo o ensinamento moral, para que nós tenhamos um relacionamento com todo mundo da melhor forma, né? Então não me reporto a viver Jesus necessariamente numa conduta religiosa tradicional, né, secular, aquela voz doce, aquele olhar meigo, aquela cara de santo, nada disso. Até Jesus era um pouco mais enérgico, né? Então não tinha essa moleza, né, que a gente está acostumado a ver. Então me reporto, quando falo de Jesus, eu me reporto aos ensinamentos. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Mas que caminho? O caminho é o ensinamento, né? A orientação que ele nos deixou, a conduta moral que ele nos passou. Vamos lá então analisando primeiro a provocação daqueles religiosos lá, né? E diz assim, repetindo a parte da provocação. E chegando ao templo, estando ele, Jesus, ensinando, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade você faz isso? E quem te deu essa autoridade? E obviamente nós sabemos, né? Isso aí está muito bem caracterizado nesses religiosos lá naquela época e hoje também. Orgulho, prepotência, vaidade, sentimento de superioridade, muitos ainda carregam hoje, né? Então, sabia o Senhor onde a vaidade dos homens queria chegar, né? Essas perguntas, de onde vinha essa autoridade para ele? Não para aprenderem as coisas divinas. Fizeram essa pergunta não para aprender, mas para pegarem o mestre em falta. Eles provocavam, né? E continuava. E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço isso, né? Então foi uma contra-pergunta. Foi assim: o batismo de João, de onde era? João Batista, de onde era? Do céu ou dos homens da terra? Então Jesus devolveu a batata quente, colocou na mão dos religiosos ali, né? Jesus, com toda aquela doçura, né? Ele era enérgico. Então não era aquela visão que muita gente tem daquele Jesus tão manso. Não, ele era enérgico, tinha que falar, ele falava, né? Então ele devolveu a batata quente e fez com que eles, os religiosos, pensassem como responder. Só que eles sabiam a resposta, sabiam, mas não era conveniente para eles responderem. João havia dito: eu, na verdade, batizo-vos com a água, mas eis que vem aquele que mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália, esse vos batizará com as coisas do céu, né? Está narrado aí nos evangelhos o Espírito Santo, mas as coisas do alto, tá bom? Então João havia dito que batizava com a água e que viria que esse não, eu não consigo nem amarrar a sandália, ou seja, sou tão menor do que ele, esse é que vai trazer o caminho, tá?
Então, o batismo de João era da terra, não dos céus, né? O batismo de João falava a respeito do arrependimento. Olha, arrependam-se, porque virá quem vai nos orientar. Vamos colocando as coisas no devido lugar. João falava então, João Batista, ele falava da autoridade de Jesus, da grandeza. Vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar a sandália, né? Então, óbvio que tudo figurado. A água que João Batista usava, a água normal do Rio Jordão, tá? Olha, só simbólico. Pessoal, vamos se arrepender, vamos voltar para o melhor caminho, até porque o judeu, ao longo dos séculos, foi se desviando do caminho. Mas a água que nos lava a alma, a água que ele falava, a outra água que Jesus traria, é aquela que lava a alma. Qual é a água que lava a alma? A palavra, o ensinamento de Jesus. Isso é que vai nos melhorando, né? Vamos aceitando, aos poucos, não tem problema, não temos condição de absorver, né? Vamos absorvendo aos pouquinhos. Quando vamos absorvendo a palavra, que vamos nos tocando, fala, puxa vida, eu tenho que melhorar. E melhora um pouquinho. Beleza, beleza. É pouquinho, mas já é um começo. No dia seguinte, mais um pouquinho, a construção se faz tijolo a tijolo, né? O ensinamento de Jesus, que é a palavra, é a água num processo de purificação da alma, né? E aí, não se purifica de fora para dentro. João Batista jogava água na cabeça, era fora. Mas ele pedia, olha, dá um jeitinho de melhorar, se arrependa do que você faz, né? Faz o melhor que você puder. Então, não se purifica de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jesus, tanto que Jesus falava, o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Vamos lembrar, por exemplo, um episódio, Jesus na Samaria, os samaritanos, que eram aqueles desprezados pelos judeus, eram judeus de terceira, quarta, quinta classe, em razão de terem sido levados para fora, contaminados com outras ideias, até contaminados um pouquinho na sua religião. Quando trazidos de volta, já não eram mais o judeu que o judeu gostava, né? São muito orgulhosos. Então, Jesus, passando pela Samaria, ele para na fonte de Jacó, que tinha água ali, e está lá uma mulher samaritana. Ele começa a conversar, ela é estranha, mas o senhor é judeu, está conversando comigo, né? E Jesus pede a ela água, me dê água. Mas o senhor não tem como pegar água. E aí ele fala, olha, se você conhecesse Deus e soubesse de mim, eu te daria, e vou te dar, a água da vida. Água da vida. Aquela água que vai matar a sua sede. Porque essa água que você bebe, a água ali que estava no poço, você bebe, amanhã você terá uma nova sede e beberá novamente a água. A água da vida, essa não. Você bebe, é a água que purifica a alma, né? Que te leva ao reino dos céus. Então ele diz, aquele porém que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele, na pessoa, uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então ele falava do ensinamento. A pessoa que aprender o que ele falou e colocar em prática, beleza, está cada vez melhor interiormente. Então, a autoridade espiritual de Jesus foi conquistada pela evolução dele, né? E que é facilmente percebida. Todo mundo percebia. Ele era diferente, como era diferente. Então, autoridade que era naturalmente reconhecida por muitos, pelos feitos que fazia, né? Pela sua luz, pelas suas curas, lá, pelo seu amor. Então,
o diálogo entre ele e os que o seguiam também ficava muito revelado, né? Porque era uma conversa de espírito a espírito. Continuando o texto da provocação desses religiosos. E pensavam entre si, dizendo, os religiosos, se dissermos que a autoridade ou que o batismo de João era do céu, ele nos dirá, então por que vocês não acreditaram nele? Né? E se veio de Deus e vocês o mataram, vocês estão por fora, estão malucos. E se dissermos, pensavam os religiosos, dos homens, da terra, portanto, tememos o povo, porque o povo acreditava que João era um profeta, né? Então deixaria de qualquer forma aqueles religiosos numa situação complicada junto ao povo. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Hipocrisia, sabiam, né? Mentira. Pensavam mais na conveniência deles, não na verdade. Então Jesus diz, é? Então nem eu digo para vocês de onde vem minha autoridade. Um abraço, né? E aí ele conta a parábola, exatamente colocando esses religiosos no meio, né? Então esses fariseus que fizeram isso eram os doutores da lei e ficaram entre a cruz e a espada. Se dissessem do céu, porque mataram? E se dissessem dos homens, ficariam numa situação complicada diante do povo, né? Então, em resumo, Jesus desmascarou essa hipocrisia, né? Bom, agora vamos analisar a parábola, com a presença deles, né? Desses religiosos ali, assustados, né? Mas acho que cuspindo fogo. Então Jesus diz, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero, pai. Mas depois, arrependido, foi. Vamos tentando nos colocar na cena, nós, com o nosso comportamento dos dias de hoje. Filho, faz isso. Não quero. Depois, arrependido, vai. Ainda bem que foi, mas devia ter percebido antes que deveria fazer. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, o filho disse, eu vou, pai. E não foi. Ficou lá jogando videogame, sei lá. Então mostrou esse segundo filho falsidade, desrespeito para com o pai, desobediência, ingratidão, hipocrisia. No relacionamento nosso com as pessoas, será que fazemos isso ainda hoje? Eu de vez em quando faço. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E aí responderam, o primeiro. Disse Jesus, em verdade vos digo, e olha só, a comparação dele com 2 figuras daquela época, ou 2 grupos daquela época. Um grupo eram os religiosos, os fariseus, doutores da lei, que eram, entre aspas, quase que adorados pelo povo, respeitados pelo povo. Aqueles religiosos de túnica tão limpa, aquele andar tão, nossa, são santos, meu Deus do céu, que turma boa. E por outro lado, ele coloca aqueles que eram rejeitados pelo povo. Era o publicano, que cobrava impostos, para entregar a Roma, eram as prostitutas. Então ele colocou 2, um que o povo adorava e outro que o povo odiava. Então ele diz, Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, que eram que o povo odiava, entrarão adiante de vocês, religiosos, no reino dos céus. Ele inverteu a posição. Aquele que é odiado vai entrar em primeiro lugar. Aquele que é adorado
vai ficar para trás, vai inverter os pratos da balança, vão inverter, né? Porque João veio a vós, dizendo aos religiosos, no caminho da justiça, no caminho do alto, e vocês não acreditaram nele. Mas os publicanos, as meretrizes, acreditaram. É toda uma figura que Jesus pintou, né? Vós, porém, religiosos, vendo isso, nem depois se arrependeram para acreditar. Ou seja, insistiram naquela posição, né, contrária. Eles eram tão orgulhosos, tão cheios de si. Então, vamos ver essas duas figuras, tá? Os dois filhos, que são os modelos das duas espécies de personalidade predominante no meio da humanidade. O primeiro filho, aquele que disse, não vou, pai, mas se arrependeu e foi, tá? Ele representa aqueles que são indiferentes aos ideais superiores. Andar reto, procurar fazer o melhor, aí cabe tudo. Ser honesto, ser educado, ser gentil, eles eram contrários, tá? Tinham uma vida puramente mundana, vícios, paixões, aquilo tudo. E usufruíam daquilo que esse comportamento propiciava a eles, né? Alegria de quem vive para as coisas do mundo, não está muito preocupado com as coisas do espírito, né? Só que essas pessoas, e aí nós colocamos os publicanos, as meretrizes, chega um dia que se cansam daquele comportamento, das misérias da vida, porque a alma, a rigor, no íntimo, sempre quer crescer, mas vivia iludida, ficava afastada dessa necessidade, né? Buscando sempre esses falsos prazeres e não buscando os gozos da alma, né? A paz, a alegria, a convivência com os irmãos, mas chega um momento que caem em si, né? E vão buscar a evolução, o crescimento interior, né? E arrependidos, portanto, começa o caminho da regeneração. Ou seja, os publicanos, as meretrizes, né, que acabaram ouvindo a mensagem de Jesus. Se não, naquela época, há 2000 anos, o Espírito está sempre transitando por aqui, né, por enquanto, e vai aprendendo, crescendo, evoluindo, e de repente despertaram mesmo. E o segundo filho, que a mensagem de Jesus nos traz, é aquele que diz, eu vou, papai, e não foi. O que representa nessa explicação de Jesus? São aqueles devotos, né? Eu sigo, eu tenho tal religião, eu tenho tal crença, mas não segue nada, né? É tudo sem obra, sem interesse, sem se aprofundar. São aqueles que vivem na aparência de respeito e religiosidade. Os fariseus, os doutores da lei, né? É a sua aparência, como Jesus falava, né? Sepulcro caiado, por fora até bonito, mas por dentro, meu Deus, nada, né? Representa aquelas pessoas que são cuidadosas com as obrigações definidas pela tradição. Só pela tradição. Ou seja, não se aprofundam no entendimento maior. Vivem na rotina, no automatismo, sem sentimento muitas vezes. Imaginam-se perfeitos, né? Quites com a vontade do alto. Portanto, sem necessidade de vencer as suas fraquezas, suas imperfeições, né? Tem bom conceito popular, orgulhosos, satisfeitos de si, mais absorvidos por questões materiais, né? Ou seja, fora da missão a que estão investidos e não na parte interior. Imagine o fariseu, mais preocupado com a aparência, com tudo aquilo, e
a fazer o trabalho de um chefe de uma religião, aquilo ficava em segundo plano. E Jesus falava, chamava atenção. Olha, fiquem de olho nessa turma, porque eles põem sobre vocês pesados fardos. Entretanto, eles mesmos não movem com um dedo uma palha. Né? Então são os fariseus, os doutores da lei, os religiosos que distorcem muita coisa. Estamos dentro da história. Está fácil de entender o significado disso tudo? Então é por isso que Jesus, dirigindo-se aos sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, aquela turminha engomada, né, dentro da religião, lhes disse que os publicanos, os inferiores, as meretrizes, que levariam a dianteira na conquista do reino dos céus, a paz, tá? Então eles encontrariam muito mais equilíbrio antes desses religiosos. Então, publicanos e meretrizes simbolizavam os grandes pecadores, entendidos naquela época, né? Desprezíveis, indignos, que por muitos sofrerem, adquiriram sensibilidade, tornaram-se acessíveis e, quando tocados pelo amor, mudaram de vida, né? Então, os religiosos não. Dentro daquele orgulho, mantinham, né? Não queriam saber de mudança. E o mestre, então, declara que eles entrariam no reino dos céus antes, né? E eles não contavam com a aprovação social. E eles seriam, encontrariam o seu caminho, né? Antes daqueles que o próprio povo colocava lá em cima, num pedestal, né? Então, nós vamos ver que a parábola dos dois filhos, ela guarda uma ligação fantástica com a parábola do filho pródigo. Vamos ter oportunidade de comentar com detalhes a parábola do filho pródigo. Por quê? Parábola do filho pródigo. O pai tem dois filhos, igual esse pai da parábola dos dois filhos. O mais novinho, bem resumido, o mais novinho, pai, me dá a parte na herança que eu quero cair no mundo. E o pai deu, né? E o menino saiu, foi para o mundo, gastou tudo, só folia, só farra, só baderna, e de repente ele não tinha mais nada. Não tendo nada, e agora? Foi procurar alguma coisa que fazer, algum emprego, e surge alguém que dá a ele a oportunidade de um trabalho. Que trabalho? Cuidar dos porcos. Para um judeu, cuidar de porcos, porco era desprezado pelo judeu, tanto que o judeu não come a carne de porco. E ele foi lá, né? Tinha uma grande seca naquela região, ele tinha fome, todo mundo tinha fome, e ele comia das bolotas que eram servidas aos porcos. Então ele estava lá embaixo, como a meretriz se sentia, como o publicano poderia estar se sentindo também. E aí ele fala, puxa, na casa do meu pai, tá tudo, tem tudo lá, meu pai me ama, me daria uma oportunidade grande de estar em paz comigo mesmo. Decidi voltar. E voltando, será que meu pai me aceita? Mas chegando pertinho da casa do pai, não deu nem tempo de perguntar se o pai o aceitava. O pai corre, abraça, troca a vestimenta dele, a túnica, a sandália, faz uma tremenda de uma festa. Era aquele filho que estava lá embaixo, sofrendo, e que agora, em razão da dor, cresceu, né? Foi buscar o pai. É tudo simbólico, mas se encaixa tudo, né? E o segundo filho? O segundo filho é aquele que ficou em casa. Ele em casa, ele devia ser assim como o pai, né? Tudo que o pai queria, ele devia fazer. Ele devia ser um exemplo de amor, de respeito, né? De família. Quando ele percebe esse filho que ficou em casa, que o filho que estava, entre aspas, perdido na vida, voltou, que o pai deu uma festa, esse filho mais velho
que havia ficado com o pai, estava no campo. E ao chegar ele escuta a música dentro de casa e pergunta a um trabalhador: o que é que está acontecendo? Teu filho, teu irmão que estava perdido, agora voltou, teu pai está fazendo uma grande festa. E aí esse filho mais velho, que ficou em casa, ficou bicudo, né? Revoltado. E agora? Se volta aí, faz essa festa. E o pai manda chamar o filho mais velho. Por que você não vem para a festa? Ah, pai, olha, eu estou aqui, te sirvo sempre, e você nunca fez nada para mim, nenhuma festa. E esse teu filho, ele foi incapaz de chamar de irmão. Esse teu filho que gastou tudo, caiu no mundo, só farra, agora vem aqui e você faz uma festa. E o pai fala: é que esse teu irmão estava perdido e eu o encontrei. Ele estava morto, reviveu. Portanto, aquele que ficou com o pai estava apenas na casa do pai. Não entendia o pai, não compreendia. Estava, portanto, fora daquilo que o pai ensinava. Os fariseus, os doutores da lei. Por isso que filho, faça isso. Faço. Pode deixa comigo. Mas não fazia nada, né? Não tinha sintonia com o pai. Então, uma parábola dos dois filhos, casa muito com a parábola do filho pródigo. E aí, para chegarmos no final, vamos pensar nos dias de hoje. Vamos pensar em nós, cada um olhando para dentro de si, né? Pensemos muito na gratidão, às vezes tão esquecida, na responsabilidade, no respeito, na retidão, em todos os ambientes. Eu trabalho, estou lá na empresa, como que eu convivo com as pessoas? Eu tenho gratidão pelo trabalho que executo, tenho gratidão pelos companheiros que estão ali ao meu lado, respeito, sintonia, alegria de estar com eles, né? Será que temos? Aí vamos avaliar. Mesmo tendo e temos, né? Dá para melhorar? Dá. Sempre dá. Vamos pensar em situações corriqueiras. A mãe que chega para o filho e fala: filho, eu estou cansada, né? Tenho tanta idade. Posso pedir uma coisa para você? Pois não, mãe. Você vai até a padaria? Eu precisava comprar pão. Ah, mãe, sou sempre eu. Sempre eu. Mas aí cai a ficha e ele arrependido vai. Traz e entrega. Que bom que se arrependeu e foi. Mas seria melhor o quê? Avaliar antes de dizer: ah, mãe, sempre eu. Ser grato para com a mãe. Puxa, minha mãe é quem arruma a casa, minha mãe é que lava a roupa, passa a roupa, faz a comida. Por que eu não posso ajudar? Filho, você vai até a padaria? Vou, mãe, vou. Seria muito melhor. Mas ainda bem que, mesmo tendo dito não, acabou indo, né? Da outra vez, queira Deus, ele diga: mãe, eu sou tão grato a você, mãe. Eu vou sim. Quantas vezes a senhora pedir, né? E o outro filho? Filho, olha, eu preciso que você vá até o açougue. Eu vou, mãe, eu vou. E fica lá no quarto, no videogame, falando com amigos, e de repente a mãe vai preparar a refeição, não tem a carne. E aí, como é que fica? Feio, né? Ingrato, totalmente ingrato. E mentiroso, porque diz que ia e não foi, né? Desrespeitou a mãe. Vamos pensar,
como nós buscamos compreender, praticar, né? Viver esses ensinos de Jesus, né? Ensino para todo local, hein? Na empresa, na escola, na rua, no supermercado, em todos os locais. Porque o ensinamento de Jesus, eu sempre repito, ensinamento de Jesus é para o relacionamento humano. Não é dentro da igreja, dentro do centro espírita. Porque às vezes ali é tão fácil, né? Ai, eu amo vocês, mas sai na rua, chuta todo mundo. Estranho, né? Comportamento estranho, hipócrita. Então, como nós vivemos esse ensinamento? Buscamos entender esse ensinamento? Às vezes, nós ficamos apenas no verniz do ensinamento de Jesus. E esse ensinamento é tão grande, é tão vasto, que devemos raciocinar sobre ele, né? As duas parábolas, essa ligação, chamando a atenção, como que eu me comporto. E Jesus ensinou tanta coisa, ensinamento moral para a humanidade. Como fazer o melhor nesse relacionamento, coisa que infelizmente está faltando, e faltando tanto na humanidade. Nós vemos como é que esses embates que existem. Assista um programa político, uma campanha política, pronto. A gente já viu tudo, né? Quanta coisa temos a melhorar. Temos que melhorar muita coisa. E nós? Como que nós colaboramos para a mudança do comportamento humano na Terra? Temos que aprender e praticar, ensinar, ser exemplo, porque as coisas se mudam muito mais pelo exemplo do que pela palavra, né? Então temos que evitar ferir o coração dos outros, né? Com atitudes equivocadas, como aquele filho. Ah, mãe, eu não quero ir, já feriu o coração. Ainda bem que foi depois, mas é melhor que não ferisse, né? Precisamos ser gentis, generosos, gratos pela vida, gratos pelas pessoas que convivem conosco, gratos pela humanidade que sequer conheço, mas gratidão, porque todos nós, um ajudando o outro, mesmo sem saber, estamos mutuamente ligados, todos nós, tá? Então vamos pensar nisso? Vamos. E precisamos colocar em prática, tá? Já deu tempo, eu vou pedir para que feche os olhos, a gente encerra, sempre com uma prece, né? Jesus, novamente agradecemos e agradecemos sempre, nos chamando a atenção. Olha, você é filho, filho da humanidade, filho do Pai. Como que você se comporta perante os outros? Precisamos aprender a sermos realmente humanos, mas humanos de fato, com o coração aberto, servindo, amando, ajudando, respeitando, agradecendo. Porque toda vez que fazemos isso a alguém, Jesus deixou a pista, né? Foi a mim que o fizeste, ou foi ao Pai que fizemos. Então todas as vezes que agimos com respeito, com carinho, com gratidão, a força maior que está no alto, que chamamos de Deus, essa força, esse conjunto de leis, não importa como seja, toda essa força se sente agradecida por nós, por estarmos aqui, procurando fazer aquilo que Ele nos orientou. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vimos aí tanta gente, né? O Luiz Alberto, Beto, tudo bem, Beto? Tudo certo? Quem mais tem aqui? Elisângela, já passou tanta gente. Luiz,
Maria Aparecida Barbosa, Maria Leone, tudo bem? José Isidoro, tudo bem? Quem mais? Cláudio Sérgio, Vera, tudo bem, Vera? Michel, Elisângela, e tanta gente aí, tá? Marcelo aí, tudo bem, Marcelo? Então, um grande abraço a todos, gratidão pela paciência, né? E vamos pensar naquilo que a mensagem dele nos traz, tá bom? Grande abraço, obrigado pela paciência. Semana que vem voltamos com um outro tema, tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.